problema que é local no Enocop, mas também que existe em demais bairros da nossa cidade. Eu gostaria de convidar à mesa o empresário de nossa cidade, Leonardo Diniz, para fazer parte aqui. Está aqui. O senhor pode vir à tribuna, fazer uso da palavra por 5 minutos, por favor. Olá. Eu posso retirar a máscara? O protocolo permite? Obrigado. Bom dia a todos. A minha fala não seguirá uma ordem lógica, porque eu fiz em tópicos e eu preciso pontuar todos eles. Semana que vem eu completo 5 anos em Camaçari. Imagino que muitos de vocês podem até não me conhecer, mas conhecem a minha reputação. Nos últimos 15 meses, dentro da pandemia, eu fiz investimentos na cidade que superam R$1 milhão. Não fiz nenhuma demissão. E tenho uma trajetória de muito orgulho. Eu estou dando orgulho para Camaçari. Então, por isso, eu não quero falar como forasteiro. Eu me sinto de Camaçari. Por onde eu vou, eu me apresento como Leonardo de Camaçari. Então, eu estou tipificando aqui alguns assuntos que considero muito importantes para a reação do comércio do centro da cidade. A implantação de uma zona azul. A gente tem problema de estacionamento e os donos do comércio param o carro lá, o carro fica o dia inteiro lá. O comércio precisa de fluidez, o trânsito precisa correr. Então, eu peço que coloquem em pauta, avaliar a implantação de sistema de zona azul no centro da cidade. Isso, inclusive, geraria mais empregos e resolveria um outro problema que, pessoalmente, eu trago aqui, que me afeta diretamente, perdão por falar de uma coisa muito pessoal, que é a clandestinidade. O nosso segmento das óticas aqui, qual atividade que tem mais do que ótica em Camaçari? Eu acho que só restaurantes, né? Talvez. Muitas óticas. Eu não sei por que precisa fiscalizar. Ninguém consegue andar na Francisco Drummond e na Duque de Caxias sem ser abordado por alguém, pegando pelo braço. Essas meninas agora estão agressivas. Falo meninas porque a maioria são mulheres. Agressivas, jogam comida nas minhas lojas, ameaçam os meus funcionários, eu tive que contratar segurança. Vai a um cliente que entra na minha loja, batem palma quando o cliente declina de entrar. Eu sou submetido a isso todos os dias. Aprendi a conviver com isso, mas não vou baixar minha cabeça. Já mandei documentos para Valdir Freitas, já mandei para a secretária Andréia, em nome da Associação Comercial, assinando como membro da associação. Também mandei como empresário. Eu não sinto melhorar e nem sinto que precisa de investigação sobre isso. Basta vocês irem lá. É ostensivo, feio e precisa ser combatido. Esse é um ponto. O colega que falou, que me antecedeu na fala aqui, falou sobre turismo. Eu não queria apontar, não queria ser algoz de nenhum segmento, mas eu moro em Jacuípe, e não há qualquer controle sobre aluguel temporada. Não há qualquer controle sobre aluguel temporada e me desculpe o termo, um mangue. Essas pessoas vêm para cá fugindo dos protocolos sanitários de suas cidades, não só Salvador, mas do interior. Elas chegam aqui para não se sentir dentro de uma pandemia. Ninguém se sente obrigado a usar uma máscara, que é muito importante. Bagunçam, som alto, desrespeitam o nosso luto, desrespeitam o nosso silêncio. Os meus filhos estão em casa há 15 meses, sem sair, sem estudar. E aí eu aproveito e emendo com esse outro assunto. As nossas crianças precisam voltar a estudar. As crianças em casa, elas mexem com toda a configuração econômica do município. As nossas crianças são um ponto de preocupação. Enquanto as crianças não voltarem a estudar, a economia não volta ao normal. Os pais não conseguem agir com naturalidade, com normalidade. Os nossos horários ficam todos confusos. Isso mexe, fora os abalos emocionais que os médicos que estão aqui vão conseguir medir. Acho que os nossos protocolos de segurança precisam ser revisados urgentemente. Em primeira semana de abril do ano corrente, 2021, o Centro de Controle de Doença e Prevenção e Controle de Doença dos Estados Unidos divulgou ampla pesquisa que não foi divulgada no mainstream, não sei porquê, Globo, Record, a grande mídia não divulga isso, mas que a chance de contaminação por superfície
não chega a 1 por 10 mil. Ou seja, se eu pegar 10 mil vezes nesse microfone contaminado por Covid, a chance de eu contrair não chega a 1. Chamaram de teatro o que a gente faz. Disseram, é muito melhor ventilar o ambiente do que lavar a sacola que chega do mercado. Então, os nossos protocolos de segurança precisam ser urgentemente revisados. Porque senão a gente vai do primeiro ao último dia da pandemia só apertando Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. A gente precisa de autonomia para deliberar sobre esse assunto. E aí a gente não está aqui para condenar ninguém, porque condenável é ficar parado. Quem erra andando e fazendo não pode ser criticado. Não pode, a gente não pode tolir as ações que têm como objetivo cuidar das pessoas. Eu queria pedir ao secretário que os números fossem divulgados no feed da rede social e não nos stories. O feed permite que a gente audite esses números. Quando você publica no story, eles saem com 24 horas. Eu acompanhei esses números durante um bom tempo, agora eu estou tendo que ir no site da prefeitura. Eu estou mantendo um gráfico para ver o comportamento da doença. Eu já fiz algumas entrevistas sobre isso e, de fato, se a gente for associar o fechamento do comércio e a movimentação da doença, a gente vai ver que não estão relacionados. Eu queria pedir aos legisladores, ao poder público, que criassem incentivo, que criassem formas de atrair pelo menos uma boa escola para a região de Guarajuba e Jacuípe. Tem gente que é da cidade, quer morar lá, tem casa lá, e não consegue porque não tem uma boa escola lá. Chegou Vila, mas é em Abrantes, ainda assim não é bom. Se nós tivéssemos uma boa escola ali naquela região de Guarajuba e de Jacuípe, aquela região ia crescer, o dinheiro ia ficar um pouco mais lá. E falando sobre onde o dinheiro fica, uma das coisas importantíssimas para que a economia volte a rodar é que os senhores comprem no comércio de Camaçari. Eu gostaria de ver mais, assim, 2 vereadores compram comigo, e não estou falando de mim. Eu preciso ver o prefeito comprando aqui, cortando cabelo aqui, comprando roupa aqui, eu preciso ver os vereadores, a gente precisa que vocês comprem aqui. E aí, para isso, aproveito para chamar sutilmente a atenção das instituições CDL, 30 segundos, 1 minuto, CDL e Associação Comercial, que tem assumido uma posição muito discreta, e elas precisam de um protagonismo, não ser reativas, mas proativas. Sinto falta, muita falta da CDL, e aqui diante do meu amigo Luciano, sinto falta também, Luciano, de uma presença mais ativa da Associação Comercial nesse sentido. Para finalizar, eu acho que as fiscalizações elas precisam se intensificar e ser menos seletivas. Vamos fiscalizar o segmento ótico. Aí vão nas minhas 3 lojas que eu tenho em Camaçari e o segmento está fiscalizado. Ser empresário no Brasil é muito difícil. É muito difícil. Seja empresário, você vai ver como é que é difícil. E a gente ainda tem que competir num jogo desigual, com pessoas que assumem uma posição híbrida, não é nem empresário nem pessoa física, não se preocupa em pagar impostos, em contratar um funcionário de maneira legal, em botar um panfletista na porta de uma loja. Então, eu acho que as fiscalizações, no tempo mesmo dos decretos de tudo fechado, ninguém fechou. E aí, o normativo, o cara que anda no regulamento como eu, é prejudicado. A briga tem que ser leal e a fiscalização ajuda nisso. Essa é a minha fala. Obrigado.